Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Estamos no ar com mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que nos acompanha pelo seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam nossa região serrana capixaba. Bom dia você também que nos acompanha da nossa rádio online, em qualquer lugar do estado, do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos falar sobre a campanha Faça Bonito. Essa campanha é uma oportunidade para toda a comunidade se envolver na luta, promovendo a conscientização e a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. É fundamental o engajamento de todos para garantir um futuro mais seguro e digno para as próximas gerações. Essa campanha é desenvolvida em todo o país e pode não parecer, mas os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes estão cada vez mais frequentes e próximos de nós. Para falar mais sobre isso, nós recebemos hoje aqui no programa Conexão a Letícia Moreira Perim Moraes, que é coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, aqui de Venda Nova, e também de Lucielza Chiesa, que é assistente social do Abrigo de Crianças e Adolescentes. Letícia, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao programa Conexão. Bom dia. Bom dia, Edésio. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Lucielza, você também, seja muito bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, agradeço a oportunidade de estarmos aqui para falarmos de um tema tão importante no nosso dia a dia. Antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, nós vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre a campanha Faça Bonito aqui em Venda Nova do Imigrante. Essa campanha é em combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui a Letícia Moreira Perim Moraes, que é coordenadora do CREAS de Venda Nova, e a Lucielza Chiesa, que é assistente social do Abrigo de Crianças e Adolescentes. Letícia, então para nós começarmos, eu gostaria que você dissesse o que é a campanha Faça Bonito e qual que é a sua importância. Bem, Edésio, a campanha Faça Bonito, ela acontece todos os anos, né, em todo o território nacional, não só aqui no município, né, ela acontece em todo o nosso país. E ela tem como referência o dia 18 de maio. Né? Esse dia ficou marcado por conta de um caso que aconteceu com uma criança de 8 anos, né, chamada Araceli, que ela foi vítima de abuso sexual no nosso estado, né, do Espírito Santo, no município de Vitória, lá no ano de 1973. E foi um crime muito brutal, né, que aconteceu com essa menina e teve repercussão em todo o país. Né? Então essa data ficou marcada por conta dessa situação triste que aconteceu com essa criança. Mas ela serviu como um marco, né, para que toda a população, toda a sociedade fale um pouco sobre o combate ao abuso e exploração sexual contra a criança e adolescente. E o mês de maio também ficou conhecido como Maio Laranja, né? E a gente faz toda essa campanha, né? A gente chama de campanha Faça Bonito, que é o slogan, né, dessa campanha, que ela existe para sensibilizar a população, né, para falar sobre esse tema e para a gente tentar auxiliar no combate ao abuso e exploração sexual contra a criança e adolescente. Ela tem como símbolo essa florzinha amarela, que no nosso município a gente pode observar em alguns locais da assistência social, em algumas escolas. Muitas pessoas têm usado a camisa laranja com a florzinha amarela também. Essa florzinha, ela representa o desenho infantil, né? E ela remete a gente ao cuidado da criança e adolescente. Letícia, aqui em Venda Nova, são comuns os casos de abuso e exploração sexual? São muito comuns, inclusive assim, a gente traz um dado
para a gente divulgar hoje que nós fizemos um levantamento. Eu não trouxe o número exato, mas do ano de 2023 todo, os casos que a gente teve, esse ano até o mês de maio já está quase o dobro. Então, esse ano em específico, a gente está um pouco assustado da quantidade de casos de abuso e exploração sexual que a gente tem recebido no nosso equipamento para acompanhamento. E a gente sabe que nem sempre os que chegam lá são só os que acontecem, né? Então, acontece sim no nosso município e com muita frequência. E Letícia, abuso e exploração sexual são a mesma coisa ou há diferença entre eles? Eles não são a mesma coisa, né? Eles são formas de violência sexual, mas eles têm um diferencial, né? A violência sexual, ela pode ser designada assim como uma conduta que vai constranger a criança, adolescente, vai fazer com que ele pratique ou presencie algum ato libidinoso, alguma atividade sexual. Inclusive, assim, exposição do corpo em foto, né, ou vídeo, né, por meio eletrônico. A violência sexual, ela não acontece só com a conjunção carnal. A violência sexual, ela acontece de outras formas também, né, com toque, com carícias, com palavras, com exposição a conteúdos pornográficos, que isso fique bem claro, né? E essa violência sexual, ela tem duas formas. É a intrafamiliar e a extrafamiliar, que a gente fala. A intrafamiliar é quando o autor da violência, ele faz parte da mesma família da criança ou do adolescente, né? Tá dentro da família. E a extrafamiliar é quando esse agressor, ele não mantém uma convivência familiar com a vítima, né? A gente observa sempre nesses casos que o autor da violência, ele é sempre uma pessoa próxima a essa criança. Porque assim ele tem uma relação de confiança com ela, né? E com a família dela, né? Mas assim, vale a gente lembrar que não existe um perfil de abusador, né? Não existe um perfil para a gente definir, né? O abusador, ele pode ser qualquer tipo de pessoa, até as pessoas que a gente menos imagina. Então, voltando a falar um pouquinho sobre a diferença do abuso e da exploração sexual, o abuso, a gente fala que ele é uma ação que utiliza a criança ou adolescente para qualquer fim sexual. Seja a conjunção carnal, seja o ato libidinoso que eu já tinha falado, né? Pode ser de modo presencial, pode ser de modo eletrônico, para algum tipo de estimulação sexual, né? Enfim. Expor a criança, né, a conteúdo pornográfico, como eu já havia falado, coagir a criança ou adolescente para enviar foto ou vídeo íntimo, expor a criança ou adolescente para presenciar alguma relação sexual, tocar em partes íntimas, né? Tudo que envolva essas questões de cunho sexual. Já a exploração sexual é quando tudo isso acontece, mas que há uma troca financeira, né, envolvendo isso. Uma troca em dinheiro, ou uma compensação, ou um favor, um apoio, incentivo de terceiro. Enfim, por exemplo, venda de material pornográfico de criança e adolescente, quando existe a venda de material pornográfico, né, envolvendo criança e adolescente. Envolve prostituição, turismo sexual, né? Enfim, na verdade, a gente não fala de prostituição infantil, a gente fala de exploração sexual de criança e adolescente, porque, na verdade, eles são vítimas, né? Eles não são responsáveis por essa ação. Então, a exploração envolve essa troca. Lucielza, e quais são os possíveis sinais e sintomas que indicam que a criança ou o adolescente estejam sendo vítima de abuso ou exploração sexual? Então, muitas vezes a criança e o adolescente que sofreram abuso ou exploração sexual, eles não vão falar abertamente sobre a violência sofrida, principalmente com as pessoas que fazem parte do seu círculo familiar, né? Mas eles podem dar alguns sinais que servirão de alerta para os responsáveis ou outras pessoas que fazem parte de sua convivência. Às vezes na escola, às vezes com um professor ou às vezes com um vizinho. Então eles podem às vezes não ter essa abertura para falar com um familiar, mas tem abertura para falar com outras pessoas que não fazem parte de sua convivência.
A criança e o adolescente, eles podem mudar de comportamento de forma abrupta, né? Por exemplo, uma criança ou um adolescente que antes era muito extrovertido e que passa repentinamente a ficar introvertido ou a se isolar. Ou então passa a ter comportamentos agressivos. É importante o adulto que tenha mais convivência com essa criança e esse adolescente observar esses sinais. Outras vítimas podem ter um comportamento regressivo, como, por exemplo, voltar a fazer xixi na cama ou na roupa, voltar a chupar dedo, querer usar mamadeira ou chupeta. Recentemente nós tivemos um caso deste no abrigo, de uma adolescente voltar a tomar mamadeira, querer tomar mamadeira. Ou a criança ou adolescente pode voltar a falar de forma mais infantilizada. Então, esses são sinais que os adultos devem ficar alertas. E no caso das crianças e adolescentes que frequentam a escola, uma queda súbita no rendimento escolar ou mesmo a evasão da escola. A criança não quer mais ir para a escola, o adolescente não quer ir. Então, é importante também que se tenha um olhar diferenciado para essas questões. Comportamentos, falas e brincadeiras supersexualizados também podem ocorrer, que não condizem, né, esses comportamentos que não condizem com a idade da criança ou adolescente. É muito importante observar isso também. Além dos sinais físicos, como hematomas, lesões que não possuem explicação, né, e ainda coceira, vermelhidão nos órgãos genitais, ou sangramentos, ou corrimento. É importante estar atento a esses sinais. E agora, Lucielza, se alguém da comunidade suspeitar que alguma criança ou algum adolescente estejam sofrendo esse abuso ou a exploração sexual, como é possível ajudar? Aonde deve denunciar? Então, podem entrar em contato com o Conselho Tutelar através do telefone 28 999 19 26 24 ou então através do Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, né, um canal de denúncia. Esse Disque 100, a resolução é bastante rápida, porque nós já acompanhei casos de pessoas que fizeram denúncias através do Disque 100, a resolução foi muito rápida. Tem também a ouvidoria do Ministério Público, através do 127. Tem também o contato da Polícia Militar, que mudou de número recentemente, é o 27 99 294 4453. Além da Polícia Civil, também aqui no município, a PRF e o Disque Denúncia, através do 181. Então, quando temos conhecimento de alguma criança que está sofrendo violência sexual, mas não denunciamos, o que ocorre? Nós estamos sendo também coniventes e, dessa forma, nós estamos também cometendo um crime. Então, Lucielza, a nossa responsabilidade é muito maior do que se imagina, né? Nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre a campanha Faça Bonito, aqui em Venda Nova do Imigrante. Essa campanha é voltada para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui a Letícia Moreira Perim Moraes, que é coordenadora do CREAS, e também a Lucielza Queuza, que é assistente social do abrigo de crianças e adolescentes. Letícia, lá no início do programa você falou que infelizmente esses casos de abuso e exploração aqui são constantes e estão crescendo. Eu gostaria de saber então de que forma o município atende essas crianças e adolescentes que são vítimas desse tipo de violência. Então, Edésio, a gente costuma dizer que o município, que existe a rede de proteção à criança e adolescente dentro do município. Né? Existe a rede de proteção institucional, né? Que são todos os órgãos que trabalham no sentido de garantir os direitos das crianças e adolescentes, da criança e do adolescente. Então, nós temos Conselho Tutelar, nós temos Polícia Militar, Delegacia de Polícia, que aqui no nosso município tem uma delegacia especializada para mulher, criança, adolescente e idoso. Existe Ministério Público, o Fórum, as escolas também são uma rede de proteção, né, à criança e adolescente, todas as instituições que acolhem eles. E existe a rede de proteção também
informal que a gente diz. A família é uma rede de proteção à criança e adolescente. A comunidade é uma rede de proteção à criança e adolescente. Como a Lucielza disse, se nós sabemos de uma situação que acontece e não denunciamos, nós somos coniventes e também estamos cometendo crime, porque nós também somos rede de proteção. Na assistência social hoje, né, que é a secretaria que a gente atua, o local que atende criança e adolescente vítima de violência sexual é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Lá no CREAS a gente tem uma equipe, né, que oferece o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, que é o PAEF. Então, essa equipe, ela faz um acompanhamento da família da vítima, com foco na superação da violação de direito sofrida. Então, à medida que a família é encaminhada pelos órgãos de denúncia para nosso acompanhamento, a equipe multidisciplinar de psicólogo, de assistente social, faz o contato familiar, visita a família, faz atendimento individualizado, entende o contexto familiar e vê de que forma a gente pode apoiar essa família, essa criança, esse adolescente a superar essa violação de direitos, né? E se for o caso de ainda não ter sido encaminhada a um órgão de investigativo, né, policial, a gente também faz essa ponte, esse auxílio, né? O CREAS, ele fica localizado no bairro Vila da Mata, próximo ao estádio do Rio Branco, do lado do Açaí Bonzão. Ali é a Avenida Domingos Perim, número 664. A gente atende ali de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, mas provisoriamente ele está de 8 às 14 horas. Qualquer pessoa que deseja entrar em contato, nós temos os telefones também, que é o 28 999 27 41 58, que funciona o WhatsApp também. Então, se a pessoa quiser conversar com a nossa equipe, souber de alguma situação e ao invés de procurar outros órgãos de denúncia, procurar a nossa equipe para conversar, para saber que caminho tomar, pode nos procurar, que nós estamos à disposição para atender. E além do CREAS, né, como eu disse, essas crianças vítimas de violência também podem ser atendidas pelo Conselho Tutelar, né, que funciona também atrás do Campo do Rio Branco, no bairro Vila da Mata também. O CRAS também, que pertence à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, também fica no bairro Vila da Mata. Também pode ser um local que pode acolher, né, essas vítimas, né, e encaminhar para o CREAS, né, e qualquer local, unidade de saúde, escola, comunidade, vizinho, que souber de alguma criança ou adolescente que sofre ou ou sofreu, né, uma violência sexual, pode entrar em contato com a nossa equipe, que a gente faz todo o possível para acompanhar e tentar auxiliar. Lucielza, quando uma criança ou um adolescente que sofre violência sexual chega ao extremo de necessitar ser acolhido em um abrigo institucional? Então, conforme preconizado no Estatuto da Criança e Adolescente, o acolhimento institucional ele é a última estratégia a ser utilizada para proteger a criança e o adolescente. Antes do acolhimento institucional, é importante que seja observada se essa criança se não tem uma família extensa que poderia acolhê-la. Por quê? O acolhimento institucional deixa marcas, às vezes para sempre, na vida da criança e do adolescente. Então, por isso que ele é a última estratégia a ser utilizada na proteção das crianças e adolescentes. Por mais que o ambiente do abrigo seja um ambiente familiar, seja um ambiente cercado de muito amor, de muito cuidado, de muita proteção, ele é a última alternativa a ser utilizada quando há necessidade de se afastar a criança ou adolescente da família. E no nosso território existem vários locais de proteção à criança e ao adolescente. O Conselho Tutelar, as escolas, as unidades de saúde, a delegacia, o Ministério Público, a comunidade e a própria família. Então, quando essa rede de proteção percebe que necessita afastar a criança da família para ser protegida, ela é encaminhada para um abrigo institucional. O abrigo é específico para crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos.
sendo que esse período pode se estender até os 21 anos de idade em casos específicos. Letícia, nós estamos falando então dessa temática, né, do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, mas todo esse assunto ele faz parte também da pauta dessa campanha, da campanha Faça Bonito, né? Eu queria então que você falasse para nós qual será a programação da campanha Faça Bonito aqui em Venda Nova. Tá, aqui no município a nossa campanha desse ano de 2024, né, ela já iniciou até um pouquinho antes do mês de maio, né? A gente já estava com algumas ações referentes à campanha e ela está se estendendo desde o início de maio, vai até o final de maio. Para deixar muito bem claro, apesar das ações serem concentradas no mês de maio, a gente pode estar falando sobre esse tema e esclarecendo a comunidade em qualquer período do ano. Mas em maio, essa campanha é mais concentrada. O que nós fazemos? Quais as ações que a gente está fazendo nesse mês de maio? Nós temos como parceiros as escolas, né, do município. E aproveitar até esse momento para agradecer todas as escolas do nosso município, municipais, estaduais, federais, particulares, todas as escolas sempre aderem com muito carinho a essa campanha, entendem a importância dessa campanha. Então, nossa parceria principal é com eles. Nós vamos até essas escolas e fazemos rodas de conversa nas turmas, né, das escolas. Desde o Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Nós temos um material específico para falar com crianças de 12 anos para baixo e crianças e adolescentes de 12 anos para cima, né? Nosso foco principal é atender principalmente o Fundamental 1, porque nos nossos encaminhamentos, a grande parte deles, a maior faixa etária no nosso município que sofre esse tipo de violência sexual, são crianças em torno de 6 a 10 anos. A partir dessa idade, normalmente, são adolescentes que vem sofrendo a consequência desse abuso, ou vem dizer que já sofre esse abuso há 2, 3 anos, né? Então, o alvo maior, infelizmente, dos agressores são crianças mais novas, né? De 6 anos, 7 anos, enfim. Mas nós vamos nas escolas, conversamos com as crianças, fazemos a roda de conversa, falamos sobre o tema, falamos sobre a rede de proteção, os canais de denúncia, né? Além das rodas de conversa, nós também vamos falar na tribuna da Câmara sobre o tema. Estamos aqui na rádio falando para a população sobre o tema. Nós vamos fazer uma semana do dia 20 a 24 de maio, chama Semana Faça Bonito. A gente, durante essa semana inteira, as escolas fazem visitas no Centro Cultural, onde a gente prepara um roteiro para essas escolas que vão nos visitar. Nesse roteiro, eles contam com uma apresentação cultural, que é uma peça teatral sobre o tema, eles assistem. Em seguida, eles assistem um cineclube, né, lá no Centro Cultural, de acordo com a faixa etária. Após o cineclube, eles vão visitar a mostra. É a segunda mostra que a gente faz também. Todas as escolas participam. Eles produzem um material nas escolas com as crianças sobre o tema. Esse material é exposto e eles fazem a visita a essa mostra também. E no dia 24, de 8 ao meio-dia, é o nosso 9º Fórum de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Já são 9 anos que a gente vem fazendo esse fórum, né? Esse ano vai vir o Tauan Pastrello, que é um assistente social que trabalha na Secretaria de Estado de Assistência Social. É um excelente profissional e ele vai falar para a gente sobre a importância do elo da rede de proteção à criança e adolescente vítima de violência. E a rede de proteção são todos esses atores que nós falamos aqui já. Então é muito importante a participação. É gratuito, é na parte da manhã, no Centro Cultural. Então todos estão convidados a participar. Muito bem, Letícia, nós vamos dar um pequeno intervalo aqui na nossa conversa, mas é jogo rápido e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle.
Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos falando sobre a campanha Faça Bonito aqui em Venda Nova. Nossas convidadas são assistentes sociais Letícia Moreira Perim Moraes e Lucielza Chiesa. Letícia, a campanha já começou e vocês tiveram momentos com as escolas, né? Momentos onde vocês conversaram com os alunos. Como é que foi essa parte da campanha? Nesse ano de 2024, nós já atingimos cerca de 1.000 alunos com as rodas de conversa em todas as escolas do município e também no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social, que são os projetos, tanto com idoso quanto com crianças e adolescentes que a gente tem nas comunidades, no CRAS e no Centro de Convivência do Idoso. Então, com as escolas e o Serviço de Convivência, foram em torno de 1.000 alunos aí que a gente já atingiu com essa roda de conversa. A gente acredita que até o final da campanha, né, após a semana, né, do dia 20 a 24, com as visitas, a gente já deve atingir por volta de umas 2.000 crianças e adolescentes em relação a esse tema, né? Então, assim, é um número bem expressivo. É o nosso objetivo com essa campanha, é ensinar e orientar essa criança, esse adolescente, como ele pode identificar se ele está sendo vítima de um abuso sexual, de uma violência sexual, e quem ele pode procurar, né? Então esse é o nosso objetivo. Letícia, nesses encontros que vocês tiveram com os jovens, talvez foi possível perceber alguma situação, algum sintoma? Vocês perceberam talvez algo que indicasse que ali poderia haver algum caso de exploração sexual? Sim, essas ações começaram das rodas de conversa desde o ano passado, né, mais intensas, e esse ano também, né? E a gente, em grande parte das rodas de conversa, a gente percebe. Tem adolescentes que pedem para falar com a gente após a roda de conversa. Tem crianças que se manifestam durante a roda de conversa. A gente percebe comportamentos e reações durante a roda de conversa também. E depois, às vezes, a gente consegue conversar com eles no ambiente escolar. E a gente, né, descobre uma situação, ou às vezes o próprio professor no ambiente escolar, ele expressa pra gente uma situação que aconteceu na família da criança. E sempre acontece, né, porque esse tema, para a criança ou adolescente que passa ou passou por essa situação, quando a gente fala sobre isso, vem à tona. A emoção vem à tona. Quando é uma criança muito nova, né, que às vezes não sabe expressar muito bem, o comportamento vem à tona. Né? E às vezes eles mesmos, na inocência deles, expressam ali no momento, né? Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Além do que, eu acho assim que é muito importante estar com os olhos atentos, olhos e ouvidos atentos, porque é preciso coragem para falar sobre o abuso. Então, quando que essa criança, esse adolescente vai criar essa coragem para falar sobre o abuso? Quando ele encontra um local ou pessoas que estejam ali aptas, abertas a ouvi-los, né? Então, nessas rodas de conversa tem acontecido isso. Tivemos um caso de uma adolescente que, felizmente, conseguiu expressar essa situação e foi acolhida, né? Então, assim, nós adultos somos esses olhos e ouvidos atentos para as nossas crianças e adolescentes. E essa campanha, esse slogan, Faça Bonito, proteja nossas crianças e adolescentes, nos convida todos os dias para o campo da ação, né? E convoca cada um de nós, toda a sociedade, a assumir essa responsabilidade de ter esse olhar atento, esse olhar observador para as nossas crianças e adolescentes. E só para finalizar, acho importante falar também que a responsabilidade nossa é tamanha que a gente às vezes acha que o problema está muito longe da gente, mas na verdade, às vezes uma simples ação, uma simples atitude que a gente literalmente pode salvar a vida do ser humano, porque crianças e adolescentes que sofreram por muitos anos abusos sexuais, eles têm uma vida adulta muito comprometida, dificilmente eles conseguem ter uma vida adulta, desenvolver uma vida adulta tranquila, né? Isso influencia na sua saúde mental diretamente. Então, assim, se a gente conseguir entender, perceber e ajudar uma criança a sair de uma situação de abuso, a gente com certeza está salvando uma vida. Letícia, Lucielza,
quando nós falamos de perceber talvez um possível abuso, quando se fala de uma forma presencial, você consegue observar talvez que algo esteja acontecendo. Mas quando isso tende a ocorrer na internet, a criança sozinha, provavelmente fechada no seu quarto, e isso está acontecendo pela internet, como que os pais podem perceber e ficarem antenados a isso? Então, é muito importante que a família que observe, né, a mudança de comportamento da criança ou adolescente, procurar, quando a criança ou adolescente estiver navegando na internet, manter a porta do quarto aberta, não deixar que a criança ou adolescente fique até altas horas da madrugada, tendo acesso aos meios eletrônicos, celular, computador, né, e outros meios em que ele possa estar tendo acesso a conteúdos que não são adequados para a sua idade. E também, um dos outros sintomas que podem ocorrer quando a criança está sofrendo, quando a criança é vítima, né, de abuso ou exploração sexual, é quando essa criança passa a rejeitar um adulto ou passa a rejeitar um local específico. É importante observar isso aí e ficar de olho. Por quê? Às vezes antes, esse local ou essa pessoa fazia parte de sua convivência. E hoje a criança ou adolescente não quer mais ter contato, chora porque não quer ir lá, então pede para não ir. Então isso é sinal de que alguma coisa pode estar errado também. Vou acrescentar a questão da rede social. Ano passado, inclusive, esse foi o tema do nosso fórum, a violência sexual com criança e adolescente no meio digital. E a gente teve a participação de um especialista, né, em crimes digitais, que ele falou muito sobre isso. E uma coisa importante que ele disse que vale a pena a gente replicar: internet é rua, né? Então nós que somos pais, né, de crianças e adolescentes, nós temos a responsabilidade com a educação deles, nós temos a responsabilidade de acompanhar eles. Ninguém de nós quer que os nossos filhos sofram, principalmente uma violência tão cruel como essa. Então, acompanhar a rede social dos nossos filhos, acompanhar o que eles estão fazendo no telefone, é nossa responsabilidade. E também é a nossa obrigação. É a nossa obrigação. No meio digital acontece, e os crimes, a violência sexual que acontece no meio digital, ela é tão grave que ela pode deixar uma criança ou adolescente preso por muito tempo. Às vezes o abusador, ele consegue se passar por um amigo, por um familiar, por um parente, por um adulto de confiança, né? Hoje em dia a tecnologia está muito avançada, a inteligência artificial está aí, consegue colocar a voz dos nossos pais para a gente ouvir, a imagem. Então, esses hackers, né, eles que são abusadores também, eles usam desses artifícios. Então as crianças acreditam e elas podem falar coisas que não vão ser apropriadas. Essas pessoas podem pedir que elas mostrem partes íntimas, roupas íntimas na rede social, e existem assim quadrilhas, não sei se eu posso dizer isso, quadrilha. Existem criminosos, né, na rede social que eles agem comprando, comercializando fotos e vídeos de crianças, né, pornográfico. Tem uma indústria. Conteúdos pornográficos. Comercializam conteúdos pornográficos infantis. Tem uma indústria por trás disso. Então, tem milhares tentando conseguir de crianças e adolescentes a todo custo, a todo momento, dentro dos jogos que eles usam, né? De repente o jogo para e entra uma situação dessa. Eles fazem chamadas de vídeo. Quando faz chamada de vídeo, a criança atende e eles já printam, às vezes eles com os órgãos sexuais ali à mostra e com o rosto da criança, e eles começam ali fazer uma chantagem com a criança ou ameaçar que se a criança não fizer tal coisa, eles vão disparar aquela foto. Então é muito grave a violência sexual no meio digital. Muito bem lembrado, a gente precisa falar sobre isso o tempo inteiro. E não tem idade, porque hoje as crianças estão muito novas com o telefone na mão, navegando na rede social, e não tem idade. Inclusive, as menores são os maiores alvos, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento. Conexão.
E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco em mais uma conversa, em mais um final de semana. E também, claro, agradecer as nossas duas convidadas por todas essas informações e também parabenizar por todo esse trabalho que vocês estão fazendo e, claro, com toda a equipe aí da assistência social. Letícia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, Edésio, por estar aqui, você sempre abrindo esse espaço para a gente estar falando desses temas tão importantes. A gente sabe que a rádio é um meio de comunicação que leva informação para muitas pessoas e a gente não quer fazer diferente com essa campanha, né? A gente quer levar informação a adultos, a crianças, adolescentes, a comunidade, a sociedade como um todo, né? Para juntos a gente poder reduzir esses índices, né? Tão tristes e tão dolorosos, né? Com crianças que são seres humanos em desenvolvimento, indefesos, eles precisam da nossa ajuda, né? Mas eles precisam também saber como eles podem identificar, como eles podem se defender, e essa campanha está aí para isso. Agradecer também, reforçar esse agradecimento a toda a nossa equipe da assistência social, que sempre abraça essa campanha com muita responsabilidade, principalmente a todos os funcionários servidores lá do CREAS, que é o equipamento que trabalha com a violação de direitos. Todos nós paramos nesse mês de maio e a gente se dedica 100% a essa campanha, porque a gente sabe a importância que ela tem. Lucielza também, primeira vez aqui no programa Conexão, né? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui. É muito importante lembrar que esse tema, essa campanha, Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, não é uma campanha, ela é realizada no mês de maio. Mas o nosso olhar atento, os nossos cuidados, né? Isso aí tem que se estender por todo o tempo, durante todo o ano. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.